O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. A palavra de Deus no dia de hoje se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 14, do 13 ao 21, quando diz: Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Ao sair da barca, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: Eles não precisam ir embora. Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: Só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: Trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu o pão e deu aos discípulos, e os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios, e os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Esse Evangelho de São Mateus, ele vem trazer para nós uma importância muito grande e narrar para nós o milagre de Jesus sobre a multiplicação dos pães. Aqui diz uma coisa importante. Diz que Jesus se compadeceu da multidão. Jesus se compadece de você. Jesus tem compaixão de ti. Jesus tem compaixão de nós. Jesus nos alcança. A sua misericórdia nos alcança. Uma grande multidão seguiu Jesus e era um lugar deserto. E aquele povo já estava tarde, diz o Evangelho, e eles estavam com fome, e eles estavam famintos, e já era tarde, e não tinha como comprar mais comida. Jesus põe os apóstolos à prova e diz: Dá-lhe vós mesmos de comer. E ele diz: Senhor, temos 2 pães e 5 peixes. Aí aqui que entra o milagre. Jesus multiplicou esse pouco alimento que ele tinha naquele momento e alimentou aquela multidão pelo seu poder. Dá-lhe vós mesmos de comer. Quando Jesus chega, Jesus ele sacia a fome. Jesus ele cura os doentes. Aqui Jesus não só saciou a fome, mas Jesus também curou os enfermos, curou os doentes. Em todo o ministério de Jesus foi repleto de cura, tanto cura interior como cura física. Levar o alimento, saciar as pessoas. Foi para isso que Jesus veio. E nos dias de hoje Jesus continua a mesma coisa. Jesus continua nos saciando. Jesus continua nos alimentando. Jesus continua nos curando pela sua palavra, pela Eucaristia, pelos sacramentos. Basta tão somente nós estarmos na posição de receber as bênçãos do Senhor. O que tu tem? 2 pães, 5 peixes? O que tu tem? Está enfermo? Está doente? Jesus vai curar. Jesus vai multiplicar. Porque foi para isso que ele veio. Para desfazer as obras do maligno. Para curar os enfermos. Alimentar os famintos. E sarar os moribundos. Amém.